Olá pessoal, aqui é a Fernanda do Prazer da Literatura e no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre o livro O Sol é para Todos ou To Kill a Mockingbird, da Harper Lee. Essa é a minha leitura mais recente do Clube do Livro e essa foi uma leitura que foi muito emotiva para mim e eu acho que uma das principais razões é porque ela é contada através da perspectiva de uma criança, uma menina, a Jean-Louise Finch, também conhecida como Scout, o apelido dela é Scout, que tem 6 anos no início da narrativa e termina a narrativa com mais ou menos 8, 9 anos. Então a perspectiva do mundo é contada pelos olhos de uma menina, uma criança de 6 a 8 anos de idade. É claro que quem escreve essa narrativa é uma voz feminina adulta que relembra esses acontecimentos da sua infância. O livro To Kill a Mockingbird, ou na tradução O Sol é para Todos, ele se passa na década de 1930, no sul dos Estados Unidos. No entanto, ele foi escrito e publicado em 1960 pela Harper Lee e em 1961 o livro ganhou o Prêmio Pulitzer de Literatura, que é o maior prêmio de literatura norte-americana. E é um livro que se tornou um dos clássicos da literatura estadunidense e hoje é lido em diversas escolas e universidades, enfim. Então, como eu mencionei no início, a protagonista e narradora dessa história é a jovem Jean-Louise Finch, ou na maior parte do livro ela é referida como Scout, que é o apelido dela. E ela mora com o seu irmão mais velho, o Jem, e o seu pai, Atticus Finch, que é um advogado. E a mãe dos dois morreu quando a Jean-Louise ainda era muito pequena, então ela não tem memória, ela não lembra do rosto da sua mãe ou da voz da sua mãe. Jem, no entanto, o Jeremy, ele lembra e ele sente muita falta dessa figura materna, e isso é uma diferença entre os dois irmãos. E eles se dão super bem, e o pai deles faz um ótimo papel cuidando dessas duas crianças. Ele é mais velho, as crianças comentam que ele é mais velho do que os pais dos amigos deles. Então a gente não sabe ao certo quantos anos o Atticus tem, mas ele é um pai mais velho. E ele é muito franco com as crianças, ele conversa com elas sobre diversos assuntos, ele motiva as crianças a fazerem questionamentos, reflexões, e ele também conta para eles sobre o trabalho dele como advogado e processos legais, enfim. E eles moram em uma cidade fictícia chamada Macomb, no sul dos Estados Unidos, no Alabama. E a história começa em 1933. E então a gente sabe que a década de 30 nos Estados Unidos foi o período da Grande Depressão, né? Que começou em 1929 com a crise da Bolsa de Nova York e atingiu o ápice em 1933, que foi quando o presidente Franklin Roosevelt criou políticas e maneiras para enfrentar essa crise e recuperar a economia norte-americana, e esse projeto foi chamado de New Deal. Então, medidas para segurar e fomentar a economia dos Estados Unidos, por exemplo, o investimento maciço em obras públicas, que gerou também como consequência diversos empregos, a destruição da sobra do estoque agrícola, então para evitar que os preços caíssem drasticamente, para prevenir uma superprodução, então esses estoques foram destruídos. Também houve o estabelecimento do salário mínimo e a redução da carga horária de trabalho para que então mais
postos, mais posições fossem oferecidas a mais pessoas. E esse programa durou um certo tempo, mas a crise, a depressão continuou até o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o que aconteceu? Quais foram as consequências desse período? É que muitas pessoas perderam o emprego, a condição de vida de muitas pessoas ficou pior. E a gente tem que lembrar que agora, 1933, então os Estados Unidos já passou pelo fim da Guerra Civil, já no final do século XIX, né, 1865, viu o fim da escravidão, a abolição da escravidão nos Estados Unidos, passou pelo período de reconstrução, mas ainda em 1930, a sociedade sulista norte-americana ainda era uma sociedade com muito preconceito racial. E é isso que a Harper Lee condena nesse livro. Muitas pessoas fizeram comentários negativos com relação ao livro desde a sua publicação na década de 60 até hoje, que há certos termos ou maneiras ofensivas de representar personagens de outras raças, personagens negros, enfim, mas o que eu acho é que a Harper Lee o livro não é racista, mas é um livro que condena o racismo e condena esse pensamento preconceituoso que as pessoas dessa cidade, Macomb, têm, e que as crianças percebem o quão ridículo, o quão hipócrita, o quão negativo é esse tipo de pensamento. E como as crianças são tão inocentes, elas não percebem essa distinção, que são questões culturais, esses preconceitos criados pela sociedade e impostos a essas crianças. Elas não entendem, mas já vou chegar lá. Então é um livro que fala sobre infância, dá uma nostalgia você ler sobre as brincadeiras que eles fazem, a imaginação dessas crianças. Então, os dois irmãos são os personagens principais, digamos assim, e todo o verão, o Dill, que é outro personagem, um menino, passa o verão com a tia em Macomb. Então, durante todo o verão, a cada verão, os três estão sempre atrás de aventuras, e a gente percebe como os anos vão passando, eles vão ficando mais maduros e entendendo melhor o que se passa ao redor deles. Por exemplo, eles dão a Jean-Louise, que é a narradora, dá um relato de todos os personagens que moram nessa cidade. É uma cidade pequena, então todos se conhecem, todos conhecem a reputação da família, que é muito importante. Então, não importa o indivíduo, mas se ele vem daquela família e está destinado a ser um alcoólatra, ou está destinado a ser violento, ou está destinado a ser um advogado, enfim, eles tinham essa maneira de pensar. O Atticus Finch, o pai dos meninos, é bem diferente. E a gente já vai falar mais sobre ele. Então, um dos personagens que mora na rua deles é o Arthur Radley, que eles chamam de Radley Boo, de Arthur Boo Radley. Eles chamam de Boo Radley. Porque esse homem, quando ele era jovem, ele se envolveu em brigas e confusões com determinado tipo de companhia. E depois dessa ocorrência, que se não me engano foi levado a tribunal, a polícia, ele ficou preso em casa pelos pais e depois continuou, mesmo depois da morte dos pais, trancado nessa casa durante décadas. E aí é a imaginação das crianças, né? Rezava a lenda que ele só saía durante a noite para observar as pessoas, os outros moradores. Enfim, então as crianças começam a criar histórias. É muito bonito ler sobre essa imaginação infantil, criar histórias sobre esse personagem, esse homem recluso. Como que a gente pode fazê-lo sair de casa? Então eles criam planos mirabolantes para fazer com que Boo Radley saia da casa. Enfim, esse é um dos acontecimentos, mas o principal acontecimento desse livro
é quando o pai deles, o Atticus Finch, foi convocado para ser o advogado de defesa em um caso no tribunal, e o caso é o seguinte: um homem negro, o Tom Robinson, foi acusado de estuprar uma mulher branca. E a pena para esse crime era morte. Porém, o Atticus sabe que ele acredita na palavra do Tom Robinson e no relato dele, e ele percebe que ele sabe que o Tom é inocente. Porém, naquela época, a palavra de um homem negro contra a palavra de uma mulher branca não era vista em termos iguais. E esse é um tribunal que comove toda a cidade. As crianças se escondem e vão para assistir os depoimentos e assistir o pai deles falando. Aliás, quando as outras crianças e as outras pessoas da cidade sabem que o pai delas, o Atticus, está defendendo um homem negro, eles começam a criticar, isolar essas crianças, tirar sarro. Enfim, elas não entendem o porquê, porque elas são muito orgulhosas do pai que elas têm, e eles sabem que se o pai deles decidiu defender esse homem, é porque ele acredita na inocência desse homem. E aí o Atticus faz todo o caso, explica, mostra as evidências, e não tem como condenar esse homem, porque não há evidências conclusivas, e aliás, as provas são do contrário, as provas mostram que ele é inocente. Porém, o caso vai para júri popular e unanimamente Tom Robinson é condenado, apesar de toda a explicação. E quando as crianças estão assistindo esse tribunal e elas percebem que o destino de um homem inocente está nas mãos dessas pessoas que, apesar de parecerem pessoas boas, chegam a essa conclusão e dão esse voto condenando o Tom Robinson, elas ficam em choque por um tempo. Elas entram em um estado, principalmente o Jeremy, em um estado de melancolia e de nojo com relação a esses seres humanos, e desanimados com o ser humano de uma maneira geral. E eu acho muito legal como a Harper Lee coloca, realmente condena esse comportamento hipócrita de certas pessoas, membros da elite, digamos assim, dessa sociedade. Então, a professora e mulheres que se engajavam em projetos beneficentes, eles falavam como eles se achavam pessoas boas, porque eles condenavam a vida, o estilo de vida de certas crianças pobres em outros países. Então elas tentavam ajudar essas crianças, condenavam o que estava acontecendo na Alemanha nazista desse período pré-Segunda Guerra Mundial, mas eles não se apercebiam da injustiça terrível que eles estavam cometendo no seu próprio país. E as crianças percebem isso. Entende? Então é muito poderoso esse livro. É interessante também que, apesar de não ser uma autobiografia, há muitos elementos em To Kill a Mockingbird que tem paralelos com a vida da própria Harper Lee. A Harper Lee nasceu em 1926 em uma cidade do Alabama também, então ela era uma criança na década de 30. O pai dela era também um advogado, e ela tinha um irmão mais velho, Edwin, que muito provavelmente serviram como inspiração para os personagens de Atticus e Jem. E o interessante é que o pai da Harper Lee, Amasa Coleman Lee, era o nome dele, ele, em 1919, ele defendeu um caso, ele defendeu 2 homens negros contra uma acusação de assassinato.
E apesar da defesa de Lee, os dois homens foram condenados à morte, enforcados, e seus corpos foram mutilados. E depois dessa ocorrência, o pai da Harper Lee nunca mais aceitou defender nenhum outro caso. Então, eu acredito que muitas das conversas entre o Atticus e os filhos têm paralelos com a própria experiência na infância de Harper Lee. E outra coisa muito interessante é que Harper Lee era amiga de infância do autor norte-americano Truman Capote, que escreveu Bonequinha de Luxo, e o personagem Dill em O Sol é para Todos é baseado, né, nesse amigo de infância da Harper Lee, que era o Truman Capote. Esse livro, O Sol é para Todos, foi o único livro escrito por Harper Lee durante a sua vida. Ela escreveu textos curtos, mas em 2015, a HarperCollins, a editora, publicou o que eles divulgaram como continuação de O Sol é para Todos, e se chama Go Set a Watchman. Em português foi traduzido para Vá, coloque um guarda. Vá, coloque um vigia. Não ficou uma tradução muito boa, mas é difícil traduzir esse título, né? Go Set a Watchman. Mas depois foi confirmado que, na verdade, Go Set a Watchman é um texto baseado num rascunho antigo prévio de O Sol é para Todos. Mas também estou com vontade de ler. A Harper Lee morreu recentemente, em 2016, e deixou esses dois livros que, pelo menos O Sol é para Todos, deve ser lido por todos. Há também uma adaptação cinematográfica de 1962, eu quero muito assistir esse filme. Espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de leitura. Vou deixar mais informações e links para compra do livro aqui no box de descrição. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscreva aqui agora. Uma ótima semana a todos e, é claro, ótimas leituras!